Relevância, principalmente para a região produtora, grandiosamente produtora de Sorriso, que são o doutor Omar Roberto, né, o chefe do nosso mapa aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Omar. Vou começar cumprimentando o senhor. Bom dia. Bom dia para a senhora, bom dia também para todos os rádio ouvintes. Satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez. E junto com ele, o doutor Edilson, coordenador de pesquisas da Universidade de Brasília. É isso, doutor? Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado também, agradeço essa oportunidade e dou bom dia também extensivo a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam esta estação, que com certeza tem uma amplitude muito grande aqui na região. Perfeito. Vem hoje para falar com a gente, essas duas pessoas que atuam no setor da produção rural, né, sobre um equipamento, uma tecnologia específica que vai trazer inteligência artificial para a lavoura. É isso? Vou pedir, então, ao doutor Edilson que nos explique, né, doutor Omar, a respeito dessa inovação tecnológica, né, doutor? Muito obrigado. O projeto, na verdade, é um projeto que teve início, teve o seu nascedouro em Brasília. Ele é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e ele traz no seu conjunto de análise dois alunos que são, ou dois pesquisadores de pós-doutorado, não é, que desenvolvem os seus trabalhos, e mais uma parceria com outras universidades. Nós temos uma parceria com a PUC, Rio de Janeiro, e com a UERJ, também do Rio de Janeiro, e o Instituto Federal, lá de Brasília. A pesquisa, ela se propõe a desenvolver e disponibilizar uma plataforma que é baseada em inteligência artificial e que permita a identificação da espécie do Amaranthus palmeri, que é uma praga que está presente e causando muito prejuízo à agricultura nessa região centro-oeste, muito especificamente aqui na região do Mato Grosso. A ferramenta, ela terá a potencialidade de fazer a identificação dessa espécie, fazendo o seu georreferenciamento, ou seja, encontra uma planta daninha dessa e ter-se-á, então, a coordenada, o posicionamento dela. Onde ela está especificamente. Onde ela está especificamente, o que fará com que os produtores e as próprias unidades da secretaria, do mapa e tudo mais, tenham, assim, uma efetividade num trabalho. Por que isso? Porque grande parte da erradicação já foi feita. Existem uma quantidade pequena de plantas que precisam ser ainda eliminadas, mas que não se sabe aonde elas estão. Então, com a utilização dessa ferramenta, nós vamos ter, então, a efetividade da localização e da atuação precisa nessa eliminação. Há um custo envolvido sempre, né, em uma situação como essa. O objetivo, um dos, talvez seja reduzir esse custo. Justamente, para o proprietário, ele tem um custo que é grande, que é na perda da sua produção, é o dano que ele tem à sua produção. A pesquisa também tem um custo, não é, que está sendo financiado pela própria fundação. Mas o produto, e aí é que está a grande importância dessa pesquisa, e eu sempre procuro enaltecer isso, porque eu acho que a universidade, como uma unidade de formação, de desenvolvimento e de pesquisa, ela tem essa obrigação com a sociedade. O produto que será entregue à sociedade, às secretarias, ao próprio ministério, ao sindicato e aos proprietários para utilizarem a ferramenta é gratuito. Ah, sim. Nós estamos desenvolvendo e é evidente que isso tem um custo, não é? Em termos de compra de equipamento, não é? De pesquisa, de viagens, de estadias. Por exemplo, agora eu estou aqui com o Rodrigo, não é? Estamos aqui durante uma semana, apoiados aqui pelo mapa, para conhecer a região, ir em algumas propriedades. Isso tem um custo. Isso tudo é mantido pela FAP-DF através do projeto. Com o patrocínio do projeto. Patrocinado pelo projeto. Agora, o produto que vai ser gerado, e ele está sendo desenvolvido justamente numa plataforma, que é uma plataforma livre, para uso de qualquer pessoa sem nenhum custo. Então, é uma transferência de tecnologia com amplo resultado de controle e de aplicação.
Imagina-se que talvez pudesse necessitar do uso de drones para um tipo de trabalho como esse. O produtor não precisará fazer nenhum investimento nesse sentido, então, para ter acesso a nada dessa informação. Essa sua pergunta ela foi extraordinária, ela foi cirúrgica, porque nós fizemos a opção justamente de trabalhar com o drone. Por quê? A maioria das propriedades, nós podemos falar que hoje que quase todas as propriedades rurais, elas possuem um drone. Porque o drone ele está inserido, ou o ARP, não é? Que é o equipamento remotamente pilotado, como hoje o DECEA define, o Ministério da Defesa. A gente conhece como drone, enfim, né? Isso, né? Aí eu, como professor, faço a colocação de como nós trabalhamos hoje com essa especificação. Não é? A maioria das propriedades hoje utilizam esse equipamento porque eles fazem monitoramento da cultura. Os processos de pulverização hoje já estão disseminados com o uso de drone. Então, nós procuramos utilizar nesta pesquisa um equipamento que não gerasse uma necessidade de um custo adicional ao proprietário. Ele vai usar o que já tem. Vai usar o que já tem. Então, o proprietário, quando a ferramenta estiver pronta, validada e entregue, o proprietário, o que ele terá que fazer? Pegar o seu equipamento, voar a área que ele tem interesse, gerar a imagem, pegar essa imagem e processar essa imagem na ferramenta, na plataforma que foi desenvolvida. Com isso, ele terá as identificações dos pontos em que foram identificados e então ele fará a aplicação daquilo que for necessário para a eliminação e para a extinção dessa praga. Então, nós pensamos justamente no drone e não utilizar uma outra ferramenta justamente porque ela já está presente, ela faz parte do dia a dia do produtor rural aí, dos grandes proprietários na questão do monitoramento. Apenas que com essa plataforma o próprio drone será um especialista nessa identificação. Justamente. Por que o drone? Porque a gente, quando trabalha com imagem, existe uma coisa que a gente chama de pixel, que é o menor elemento que é imagiado no solo. Tá? A gente utiliza o pixel e o GSD. Tá? E o drone, com esses voos, a gente consegue uma resolução, que a gente chama de resolução espacial, que ela é muito pequena, chegando aí na faixa de 1,5 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros. Com uma resolução dessa, se torna muito fácil fazer uma identificação de uma espécie ou de qualquer elemento. Então, por isso, a utilização e o pensamento nosso de fazer, não é, todo esse trabalho utilizando essa plataforma que hoje está tão disseminada, não é, no meio rural aí e junto aos proprietários. Perfeito. O senhor falou desse Amaranthus palmeri, que já existe um trabalho de combate. Em que nível os senhores acreditam que haverá um impacto a partir desse projeto aí junto aos produtores? Eu vou pedir até que essa pergunta seja respondida pelo Dr. Omar. Pois não. Porque essa questão da erradicação, ele tem acompanhado muito. Perfeito. E como ele é o responsável pela região do mapa, que trabalha aí com 50 municípios nessa região e municípios que estão, não é, fazendo trabalho para essa erradicação, ele tem muito bem a noção do impacto do Amaranthus e da importância, de acordo com o que nós conversamos, dessa ferramenta para justamente essa erradicação. Vamos lá, doutor. Tá ótimo. Gente, eu gostaria de dizer que o Amaranthus palmeri é uma planta daninha que chegou recentemente ao Brasil através de Mato Grosso. É uma planta que provavelmente tenha vindo dos Estados Unidos, mas chegou nos causando grandes perdas na produção em função da dificuldade que nós temos ao controlá-la. E, apesar de toda essa dificuldade que nós tivemos ou temos tido em controlá-la, nós estamos já em fase quase que final de erradicação, nas áreas de sua ocorrência. Porém, nós temos um gargalo hoje que precisa ser resolvido. Encontrarmos as últimas plantas de Amaranthus palmeri para que consideremos as áreas de sua ocorrência já livres. E essa ferramenta de tecnologia, de inteligência artificial embarcada em drone, vai nos permitir localizarmos as últimas plantas. Do contrário, essas plantas estarão em multiplicação e indefinidamente não conseguiremos erradicá-la. Tem que tirar todas, até a última. Todas até a última.
perfeitamente. Essa que é a grande dificuldade que nós temos hoje na fase final de erradicação dessa planta. E eu diria que nós estamos já com uma erradicação da ordem, ou seja, bem aproximada, mas dependemos dessa tecnologia que está chegando e que é uma grande, está sendo muito bem recebida por nós, Ministério da Agricultura e Pecuária, pela própria Central do Mapa em Brasília, pela Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no estado de Mato Grosso, por nós aqui na regional, e que foi muito bem aceita por nós. Prontamente nos dispusemos a dar esse apoio logístico a esse projeto de pesquisa e que, inclusive, rádio ouvintes, senhora Marlene, vale dizer que facilmente essa tecnologia será expandida para outras plantas daninhas. Neste momento é só essa Amaranthus palmeri que está no foco do projeto. Exatamente. Mas essa ferramenta vai ser apresentada publicamente, com um treinamento das pessoas que quiserem utilizá-la. Isso deverá acontecer talvez no final do ano que vem, ou meados do ano que vem. Nós faremos um seminário específico para a apresentação desses resultados, para a apresentação da tecnologia e a forma de utilização dela. Isso vai ser um grande benefício para a agricultura. Por quê? Porque facilita o encontro de plantas daninhas isoladas em um custo baixíssimo, uma rapidez incrível, porque o drone consegue rapidamente varrer todas as áreas extensas de produção de grãos, especialmente. Que atendimento, educação, disponibilidade ao cidadão. Nem Precisei tanto. dele de orientação e ele foi espetacular. Ela está mandando obrigado. um abraço. Um abraço, Aline. Obrigada pela audiência aí. É sempre importante, né? Ele está aqui representando, enfim, o governo federal e o Ministério da Agricultura, numa região que eminentemente produz, né, da agricultura. Então, isso é muito importante. Vamos lá. A gente dizia antes da, talvez, necessidade de algum incentivo para que essa tecnologia venha a ser usada. Já pensaram a respeito disso? Como é que pretendem trabalhar essa parte aí? Essa questão do incentivo, não é? Isso foi uma das primeiras coisas que nós pensamos no momento de desenvolver o projeto. Certo. E esse projeto, na verdade, ele é um projeto do Distrito Federal, mas no Distrito Federal nós não temos ainda a questão da presença do Amaranthus. Dessa planta daninha especificamente. Mas o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Agricultura e recebendo já uma resolução do governo federal, do governo estadual, né, do governo do Distrito Federal, já tem a determinação de começar a trabalhar com o mecanismo para monitorar esse desenvolvimento. Então, como não tem, nós temos que tentar trabalhar identificando aonde tem. Então, foi esse contato. E aí, né, nós tivemos a grata satisfação de ter o apoio total do MAPA, não é? Do MAPA e das secretarias e do próprio INDEA. Então, a parte de apoio institucional, não é, que seria necessário, porque o apoio financeiro e a equipe de pesquisadores, essa já existia. Mas nós precisávamos ter a aproximação da área onde a pesquisa seria desenvolvida para fazer essa identificação. E aí, como a Aline falou aí, da forma prestativa, e eu gostei muito, Aline, eu concordo plenamente com o que você disse. Vou assinar embaixo desse Vou abraço. assinar embaixo aí, Vamos lá. sabe, com a caneta de ouro, não é? A Obrigado. posição aí do Omar em relação... Não é? E não digo só do Omar, nós fomos muito bem recebidos por todos do MAPA, não é? Que tivemos diversas reuniões com eles. Isso eles mesmo. abriram uma porta extraordinária para essa pesquisa. E aí o Omar, então, foi aquele que se colocou diretamente a apoiar. Então, institucionalmente, isso para a gente é a coisa mais importante, porque nós não teríamos como chegar até essas propriedades, até esses ambientes e desenvolver o que nós precisamos desenvolver para entregar, então, à população, ao próprio Ministério e às secretarias esse produto que nós estamos propondo. Então, institucionalmente, nós temos todo o arcabouço organizado para que a pesquisa possa ser feita e seja feita com efetividade
e com resultados que nós esperamos, não é, alcançar. Então, nós vemos aí que, na verdade, a parceria do governo federal entre instituições que são diferentes, que é a academia e o próprio ministério, ela se deu. E muita gente, às vezes, fica preocupado com isso. As instituições trabalham separadamente. Mas nós vemos aqui que não, é possível fazer, e isso é importante em termos de resultados para a sociedade. Uma parceria aí, importante. Uma parceria importante. Não é? E nós agradecemos aí porque sabemos que agora nós temos um norte, nós temos um caminho, nós temos um apoio, nós temos uma equipe que trabalha e conhece o elemento que nós vamos estar mapeando. E isso, para a gente, acaba sendo aquilo que é o elemento mais importante para que o projeto possa, então, caminhar com segurança. Essa erva daninha, essa planta amaranthus, ela tem alguma preferência de cultura? Tem alguma lavoura onde ela aparece mais? Já foi identificado isso ou não? Nas culturas de soja e de milho. Soja e milho. Soja e algodão. Soja e algodão. Repito. Porque na cultura do milho, o herbicida atrazina controla perfeitamente essa praga. Então, ela não vai aparecer em cultura de milho. Algodão e soja. Mas na soja e no milho, nós temos problemas seríssimos, porque... Soja e algodão, no caso. Perdão, estou com milho na cabeça. Vamos lá. Soja e algodão são, de fato, duas culturas que nos causam bastante preocupação no que diz respeito ao Amaranthus palmeri. Porque nós dispomos de praticamente uma ferramenta química, um herbicida que tem um efetivo controle de Amaranthus palmeri. Isso é uma preocupação, porque, eventualmente, as culturas de soja e de algodão podem perder essa única tecnologia, porque, quem sabe, o Amaranthus palmeri adquire uma resistência, inclusive, a esse único herbicida. E isso é realmente muito preocupante para nós. Então, por isso, precisa trabalhar na erradicação dessa planta. Quanto antes. O quanto antes. E essa ferramenta de inteligência artificial embarcada em drone vai agilizar o processo de erradicação. A presença do doutor nesta semana aqui em Sorriso, especificamente, doutor Edilson, junto com a equipe, uma fase do projeto, como é que está? Em que pé nós estamos hoje? Isso mesmo. Essa nós consideramos que é a primeira fase do projeto. Ah, certo. Então, nós estamos dando aqui o pontapé inicial. O pontapé Perfeito. inicial. Nós tivemos uma atividade e uma etapa que foi anterior a isso, que foi justamente de estabelecer esse acordo de cooperação. Certo. Então, o Instituto de Geociência, não é, por meio de uma solicitação que eu fiz, não é, nós encaminhamos até o mapa, não é, solicitando, não é, a permissão do estabelecimento desta cooperação, porque consideramos que isso seja importante, não é, porque é a formalização de um processo, e recebemos, então, esta formalização. Então, esse acordo de cooperação, ele já está construído e assinado. Então, ele existe. Com isso, nós precisávamos vir à área para conhecer, então, o local e os ambientes aonde, não é, as ocorrências elas ocorrem com a maior intensidade. E acertamos, então, com o Dr. Omar e viemos essa semana. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho e hoje, a partir do período da tarde, nós iniciaremos hoje, amanhã pela tarde, na quarta pela manhã, na quarta pela tarde, na quinta-feira pela manhã e pela tarde. Vocês vejam, nós vamos ter um trabalho bastante árduo. Agradecemos que o Dr. Omar vai estar nos acompanhando em tudo isso. Vamos estar, então, rodando nas propriedades. Por que isso é importante? E aí vale, não é, esclarecer, porque muitos estão nos ouvindo. Nós vamos ter que fazer voos nessas regiões para começar a treinar as nossas redes neurais, que vão fazer a identificação, e depois nós vamos ter, então, este programa, esta aplicação rodando em um software que é um software livre. Mas isso tem um trabalho que é um trabalho que será feito nos meses de dezembro, quando os pós-doutores, né, estarão vindo aqui para mapear essas regiões em dezembro e em fevereiro. Por quê?
nós precisamos ter o acompanhamento fenológico, o desenvolvimento da planta, para que possamos mapear esses estágios diferentes e para que a rede neural possa entender e identificar esses elementos para que depois nós consigamos fazer, então, o mapeamento de uma forma automática. Então, nesse momento, nós estamos caminhando para identificar as propriedades. Mas eu quero chamar a atenção até, porque algum proprietário pode estar nos ouvindo, estar preocupado, vão mapear a minha propriedade, vão dizer se a minha propriedade tem um problema, isso pode gerar um impacto. Nós não vamos fazer nada disso. Nenhum dado de propriedade, de proprietário divulgado. Porque isso para nós é indiferente. Nós vamos ter simplesmente a imagem e vamos estar trabalhando com o que é o Amaranthus palmeri. Somente isso. Só isso. É o único então, o olhar mapeamento é um único dado. Ninguém precisa se preocupar, Perfeito. porque o nome de ninguém, o nome de propriedade, a localização, a coordenada da propriedade, nada disso será feito. Inclusive, isso foi um compromisso que nós colocamos na carta quando solicitamos o estabelecimento desse convênio. Perfeito. Esse projeto pode representar, eventualmente, uma vantagem competitiva aos produtores aqui do Brasil também em relação ao mercado internacional, talvez. Porque são duas culturas de potência, commodities fortes, né? Soja e algodão. Nesse aspecto, eu diria que dificilmente. É. Mas, do ponto de vista de rentabilidade, de competitividade, certamente os produtores vão oferir grandes vantagens. Tá, mas eu gostaria também de dizer que já estamos trabalhando uma proposta de avanço da pesquisa, né, para outras pragas que forem identificadas pelo setor produtivo como sendo de importância para que nós identifiquemos essas outras plantas daninhas o quanto antes possível nas áreas de produção, com o objetivo de termos uma efetividade no seu controle. Tá? Nós temos, sim, algumas plantas daninhas que precisam ser detectadas e controladas, eliminadas o mais cedo possível durante o cultivo, sob pena de termos assim, severas consequências e que isso vai, de fato, afetar a produção. Ajuda o meio ambiente, inclusive, porque vai evitar os mais inseticidas, mais produtos químicos que venham a ser necessários, possivelmente. Justamente. Esse projeto, inclusive, ele está alinhado, inclusive, com as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2030 da ONU. Então, existe uma aderência grande do que está sendo proposto com esses objetivos. Tá? Então, porque se controlamos as plantas daninhas quando surgem as primeiras plantas, então facilmente nós estaremos assim, evitando a aplicação de herbicida, que são substâncias químicas, na grande maioria das vezes, perigosas ao meio ambiente. Ponto muito a favor do projeto. E essa questão é importante porque a produção e a utilização de herbicidas, logo depois da sua aplicação, nós temos as chuvas. As chuvas lavam esse material. Esse material é carreado, então, para os rios. São também inseridos dentro do próprio solo, causando prejuízo. Então, a redução de tudo isso, ambientalmente, é muito valiosa para todos nós. Então, esse é um trabalho que ele, na verdade, dentro da sua abrangência, dentro do seu escopo maior, ele não se restringe somente à identificação, que é uma questão importante. Sim. Mas ele tem uma extensão em função de todas as consequências ambientais que ele pode estar trabalhando e minimizando. De forma muito positiva. Vale dizer também que nós estamos trazendo para a nossa região as maiores cabeças pensantes intelectuais no aspecto de inteligência artificial embarcada em drone. E isso é uma representação do nosso compromisso, né, com o desenvolvimento da nossa região. O mapa chegou para contribuir. Foi isso que nós dissemos aqui no ano passado, quando eu estive aqui pela primeira vez numa entrevista. Enfim, que nós viemos para nos aproximarmos do setor produtivo. Maravilha. Está sendo feito aí. Perfeito. Tomara que consigamos. E a Universidade de Brasília, apesar dessa distância, se sente muito grata,
não é? E eu posso falar aqui em nome da universidade, posso falar em nome aqui da nossa reitora, a professora Márcia Abraão, que inclusive é professora do meu instituto, não é? O instituto que eu trabalho, não é? Eu tenho certeza que a professora Márcia Abraão, não é, que é a atual reitora, mas que estará sendo substituída agora no mês de novembro pela professora Rosana Reigota, também ficam muito satisfeitas, ambas as reitoras, não é? A atual e a que estará assumindo, da possibilidade da Universidade de Brasília estar contribuindo e participando deste desenvolvimento, porque, não é, ambas entendem, compreendem e aceitam e assumem a importância da universidade como um elemento que deve estar atuando diretamente nesse processo de desenvolvimento social. Pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. É o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Então, nós temos que estar presente nisso. Isso é é uma condição, podemos dizer, sine qua non para a universidade. E essa pesquisa é inovadora no Brasil, diga-se de passagem. Maravilha. Gente, muito obrigada. Tempo avança, já são 11h40 quase, 11h37, né? Doutor Edilson de Souza. É Bias? É Bias. Bias, doutor Edilson de Souza Bias. Muito obrigada pela presença aqui. Quando eu voltar, o senhor passa por aqui com a equipe, se vier Passaremos, novamente. No ano aqui. que vem, quando Ano que viermos vem. apresentar os resultados dessa pesquisa, Estarão aqui novamente. a Será um Rádio Sorriso prazer nos receber. recepcionar. Com certeza. Eu agradeço a vocês, Obrigada. né, essa Obrigado também pela receptividade que nos deram e a todos os ouvintes que nos ouviram. E esperamos retornar aqui mostrando esses resultados profícuos, não é, Perfeito. desta nossa pesquisa. Perfeito. Também. Um E abraço, doutor Omar que já é, a gente viu aqui, já está Casa. famoso. Muito obrigada, Também. gente. Muito Obrigada obrigado. mesmo. Nós Bom que trabalho. agradecemos. Bem-vindos Também. a Sorriso.